Olá, boa noite. Estamos ao vivo já? Muito bom, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos ver quem já está chegando por aqui. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho hoje. É com muito prazer que a gente marcou esse encontro dessa noite para poder bater um papo com você que está do lado de lá, para matar a saudade, para falar do Dia do Professor. Seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindas. Olha só, chegou aqui já a Nath, chegou a Carla. Aham. Gente, hoje a gente vai bater um papo muito gostoso, a gente vai conversar sobre ser professor. Nós vamos falar com uma professora que é uma pessoa incrível. Vocês vão poder conhecer um pouquinho da história dela, da Odete. E assim, ao longo da nossa conversa, eu vou contando para vocês um pouquinho quem é a Odete, de onde a Odete vem, é, as coisas maravilhosas que a Odete fez em sala de aula, que a experiência que ela compartilhou comigo, com tantas outras pessoas. Eu só tenho muito, muito, muito que agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês, a vocês que tiraram esse tempinho para essa nossa conversa. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. O tema de hoje é ser professor. Ai, meu Deus, vamos ver mais quem já chegou aqui. Oi, Grazi, boa noite, tudo bem? Oi, Aline. Ah, seja muito bem-vinda, sejam todos muito bem-vindos nessa noite que a gente está para conversar um pouquinho sobre ser professor. Eu trago uma convidada muito mais do que especial e vocês vão poder compartilhar, conhecer um pouquinho dessa história e eu acredito que vai... a história da Odete, ela é uma história muito bonita, sabe, gente? Então, quando vocês, à medida em que vocês forem ouvindo, eu sei que vai acrescentar muito na vida profissional de vocês também, porque ela é minha inspiração, porque ela é uma pessoa incrível, porque ela dedicou e dedica ainda o tempo da vida dela para a educação. Vocês não têm noção o quanto que a Odete me ensinou, o quanto a Odete me ajudou, o quanto a Odete foi colaboradora para que hoje eu pudesse estar aqui, diante das câmeras, conversando com vocês. Bom, nós escolhemos para essa noite o tema ser professor. E aí a gente vai dar um sentido meio dúbio, né? Porque é um ser humano na vestimenta de um professor. Porque é um ser iluminado muitas vezes, porque às vezes a gente precisa ser muito iluminado para aguentar a sala de aula, para aguentar o dia a dia, para aguentar as demandas, enfrentar os desafios e também para organizar tempo para ser feliz nessa carreira tão maravilhosa que a gente tem visto, que infelizmente em nem todos os lugares ela tem crescido, as pessoas têm se interessado em ser professor. Mas também nós vamos falar, além de contar um pouquinho desse ser humano, não é? Cuja profissão é ser professor, a gente vai falar também sobre o que é ser professor. Então, daqui a pouquinho eu vou chamar a Odete, como eu já disse, a Odete Teixeira, ela é minha irmã. E a gente tem uma história muito linda mesmo, familiar. Nós somos filhas da dona Terezinha e do seu Valdemar, a quem hoje nós também dedicamos esse momento, porque se hoje nós chegamos nesse patamar de carreira, de conhecimento, foi porque a dona Terezinha e o seu Valdemar estiveram juntos em amor, nos conceberam e nos deram a oportunidade de estarmos juntos aqui nesse mundo, vivendo o ser professor. Bom, vamos falar um pouquinho da Odete? Podemos falar um pouquinho da Odete? A Odete Teixeira é professora da rede municipal de educação, da rede estadual de educação, ela já é professora aposentada. Ela iniciou a carreira há mais de 30 anos. Gente, depois eu vou deixar para ela contar um pouquinho. Mas há mais de 30 anos ela se dedica ao magistério. Ela fez o curso de magistério
formada em 1983. Professora Odete também é formada em letras, é especialista em gestão educacional, em educação infantil, em educação inclusiva com ênfase em autismo. Professora Odete hoje atua na rede municipal como gestora na educação. Então eu vou ver se ela já chegou aí. Odete, dá um oizinho aí para mim, para eu poder te convidar, né? Vem para cá para a gente poder conversar um pouquinho, minha querida irmã, além de excelente profissional, inspiradora do meu trabalho, é a minha irmã que esteve comigo em todos os momentos da minha vida, nos momentos mais desafiadores, nos momentos difíceis, sendo alicerce, sendo amiga, sendo parceira, sendo companheira. Opa, chegou ela Opa! aí! Boa noite, irmã querida, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Graças a Deus, né? Estava aqui ouvindo os seus comentários, mas você é suspeita a falar tudo isso, né? Porque é minha irmã, né? Irmã Ah, sempre vê o lado positivo de todas as coisas. Mas fico muito feliz de olha, nós estarmos juntas, né? Neste dia uhum, tão especial, que é o Dia do Professor, né? Para que nós possamos falar um pouquinho dessa nossa profissão. tá certo. Então, Odete, antes de você começar a falar um pouquinho da sua carreira e se apresentar, eu quero fazer uma fala a respeito de você. Quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos de idade, gente, eu me lembro que a Odete ganhou uma lousa dos meus pais. Nós temos uma diferençazinha de idade, ela já estava, eu acho que no primeiro ou no segundo ano, e os meus pais deram uma lousinha para ela brincar. E aí ela começou a brincar de escolinha, e a aluna era eu. Então, quando ela se deparou com a irmã de menos de 5 anos, alfabetizada por ela, ela ficou assustada, sabe? Ela disse que ela lembra muito pouco dessa história, mas foi exatamente assim. Eu me lembro que quando ela me sentou, pediu para eu sentar na cadeirinha, né? Nós tínhamos uma mesinha, era uma salinha de aula mesmo. E ela pediu para eu sentar ali e colocou as liçõezinhas na lousa e eu fui lendo. E ela ficou assustada, porque naquela época a criança tinha que aprender onde? Tinha que aprender na escola, com a professora, né? E não em casa. Então eu acho que ela ficou preocupada e ela disse assim para mim: olha, vamos fazer o seguinte, tudo bem, eu já vi que você sabe ler, mas vamos guardar esse segredo. Não conta para ninguém, é nosso segredo. Eu falei, tá bom, e guardei o segredo. De vez em quando, os meus pais me pegavam sentada nessa mesma mesinha, que era uma mesinha que eles fizeram, meu pai fez para nós, para nossa refeição, e eles me pegavam sentada ali com um livro na mão, folheando, né? E meu pai um dia disse para minha mãe assim, ele me chamava de menininha. Ele falou para minha mãe, meu bem, eu acho que a menininha tá lendo. Minha mãe falou, nada, ela é muito pequena, ela é novinha, ela não sabe ler ainda. Ele falou, mas ela fica muito tempo numa página só. Os meus pais tiveram pouco, poucas oportunidades para estudar. Então, eles não tinham um conhecimento muito vasto. E ele ficava ali de vez em quando olhando, daí ele me perguntou: você sabe ler? Aí eu lembrei da minha irmã, né? Falou: não, não pode contar para ninguém, é nosso segredo. Eu falei para ele: não. Ele falou: e por que você olha tanto esse livro? Olha, porque eu estou vendo as letrinhas. Ah, então tá bom, você está vendo as letrinhas, porque era um livro que eu acho que não tinha muita figura, né? E aí, quando eu fui para o primeiro ano, já alfabetizada, então eu já estava lendo e escrevendo e fazendo já continhas de matemática, porque a professora era muito boa, né? Ensinava muito. Eu não fui para a educação infantil. E aí a professora distribuiu a cartilha. Era a cartilha Sodré. E a Odete me alfabetizou pela Caminho Suave. E então a professora perguntou, distribuiu os livros e eu fui folheando, eu fui lendo, fui folheando. E aí ela me pegou de surpresa, falou: escuta, eu não falei que era para estar lá na primeira página, o que, que você está fazendo? Que você já está na página que eu não mandei? Aí eu disse para ela que eu tô lendo, né? Fiquei com medo da professora. Ela falou: lendo? Ah, você sabe ler, né? E ali naquele momento eu precisei
quebrar o pacto que eu fiz com a minha irmã de silêncio, de não contar, né? E aí a professora foi até o livro, até o armário, pegou um livro, que eu me lembrei depois que livro era, e ela trouxe, falou, quer dizer que você sabe ler, não é? Dando aquela bronca brava. Eu disse, sim, eu sei ler. Ela falou, então vem aqui na frente. Já assim, eu acho que a intenção era dar mesmo aquela bronca. E ela veio com um livro do armário e falou, bom, já que você sabe ler, então leia, leia. E eu peguei o livro e ela abriu numa página e eu comecei a ler para ela. De todo ao meu amor serei atento e sempre e tanto, e fui lendo o poema de Vinícius de Moraes e ela ficou assustada e disse assim, bom, aqui na escola a gente tem um combinado, a gente vai ler só o que a professora mandar, tá bom? Ela ficou até, mudou o tom de voz comigo. E foi muito bacana isso para mim, eu carrego essa história até hoje, porque a bronca que a professora me deu não tirou de mim o desejo de continuar lendo, a vontade, a alegria de ler, de conhecer, porque isso foi me dado pela minha irmã, pela Odete, que vocês estão vendo aí desse lado da câmera, e me emociona muito poder estar aqui com ela hoje. Eu agradeço muito aos meus pais, agradeço muito a Deus por ter me dado a oportunidade de nascer nessa família. Uma família tão abençoada, cuja irmã é a professora que me inspira. Odete, seja muito bem-vinda nessa conversa Obrigada. hoje. E eu quero que você conte um pouquinho para as pessoas, que você se apresente, apesar de eu já ter contado, falado bastante de você. A minha irmã, né, a Maria de Lourdes, né, para nós Lourdinha, né, já trouxe bastante sobre o meu respeito, né. Eu sou Odete, né, professora. Primeiramente eu fiz o magistério, né, aí depois fiz letras e fui aperfeiçoando, fui galgando, né, cada dia um degrau na educação. Mas essa história que ela acabou de contar, de eu ter ensinado ela, né? Eu também deveria ser muito nova, deveria ter uns 7, 8 anos no máximo. Tudo isso aconteceu porque, para mim, é muito importante aprender. Então, a cada palavra, cada coisa que eu aprendia, eu achava tão interessante, eu achava tão maravilhoso, que eu tinha vontade de passar para as pessoas. E na década de 70, né, que foi nessa época que eu me alfabetizei, não era muito comum as pessoas irem para a escola. Não era muito comum as pessoas ensinarem uns aos outros. Nós não tínhamos o Google. Nós não tínhamos o que nós temos hoje, né, a internet, que Verdade. a qualquer momento qualquer criança, né, tem dúvida sobre alguma coisa, você chega ali, você não precisa nem escrever, você vai e fala o que você quer e já vem a resposta, né? Então, para a gente aprender, por menor que fosse, qualquer coisa, era muito difícil. E nem sempre as pessoas tinham paciência de ensinar, principalmente as crianças, porque criança tinha o lugar de criança, né? Não era na sala, não era no meio dos adultos, né? Então, quem que eu podia ensinar? Outra criança, né? Que era a minha irmã. Então, muitas vezes, um bolo, uma receita, né? Você via, nossa, ai que gostoso, né? Ai, como é que faz? Segredo de família. Era o que a gente mais ouvia, né? E quantas eram as vezes em que a gente tinha tanta vontade de comer aquele bolo que a dona Maria, a dona Josefa, ai que bolo delicioso, ai que comida boa que ela fez, mas nós não tínhamos as receitas e as pessoas não ensinavam. Então acho que surgiu daí o desejo de eu querer ensinar. E quando eu fui para o primeiro ano, porque eu também não fiz pré-escola, né, não participei da educação infantil nem nada, já fui direto para o primeiro ano, para uma escola municipal. Ao chegar nessa escola, me deparei com uma professora maravilhosa, professora Dona Jandira. Era uma professora simples, uma professora negra, fala Que mansa, também não muito era muito comum tranquila, naquela e época. não era muito comum, né, exatamente. Eu falei, nossa,
a professora negra, nunca tinha visto, né? E ela era bem miudinha, baixinha, e eu pensava comigo, um dia eu vou ser que nem ela. Um dia eu também vou poder ensinar. Então eu comecei a ensinar em casa, ensinando a minha irmã. E essa trajetória foi levando, né? E aos 10 anos, Deus achou por bem levar o meu pai. Então meu pai saiu de casa, né? Foi morar num outro espaço com Deus, né? Porque a perca de um pai para uma criança é muito difícil, principalmente aos 10 anos de idade, né? Eu principalmente estava começando a entrar na pré-adolescência, eu ia entrar no quinto ano e meu pai faleceu. Então aquilo para mim foi muito difícil, não foi fácil eu aceitar que meu pai não estaria mais do meu lado. Mas eu tinha dentro de mim aquele desejo e eu guardava uma frase que eu não me esqueço até hoje. O meu pai dizia assim: eu não tenho diploma, eu não tive condições de ir para a escola, mas as minhas filhas terão diploma, nem que for de costureira. Então, isso Verdade. fez com que eu tivesse essa vontade, esse desejo de continuar, de ir em frente, de estudar. Então, no ano em que eu entrei no quinta série, né, que hoje seria o quinto ano, foi o ano em que, 1972, foi o ano em que a admissão, né, que era como se fosse o pré-vestibular, para entrar na escola pública, tinha caído, então não precisava mais fazer essa prova. Então ali foi bem complicado, foi difícil, a gente tinha muita dificuldade, muitos professores, muita matéria, muita coisa para estudar, aula de música, tinha que ter muito material. E a minha mãe, com muita dificuldade, com 3 filhas, viúva, para poder sustentar, manter numa escola, não era fácil. E eu comecei a trabalhar. Aos 10 anos de idade, eu comecei a olhar a criança. Olhei uma criança, tinha uma pessoa que precisava, então eu olhava essa criança por meio período e no outro meio período eu trabalhava. E quando eu comecei a olhar essa criança, eu falei, eu posso chegar a ser uma professora um dia. Só que à medida que o tempo foi passando, as necessidades, então eu fui trabalhar numa malharia, né? E eu estava vendo que estava sendo cada vez mais difícil, mas eu não sabia nem por onde começar, qual é o caminho, qual seria o caminho para ser uma professora. As informações não são como são hoje. A gente liga uma televisão, a gente liga um rádio, pega um celular, tem tanta informação. Nós não tínhamos essa informação. E um dia eu estava na escola, já estava cursando a 8ª série, e lá na escola tinha, iria iniciar o curso do magistério. E como eu havia reprovado alguns anos, né, então a Lourdes também já estava cursando a 8ª série, só que ela estudava durante o dia e eu à noite. E eu cheguei para ela, Lourdes, vai para o magistério, vai ter o curso do magistério. Mas o que é esse magistério? Falaram que é para ser Oi. professora. E ali, como eu trabalhava num supermercado, o curso do magistério era durante o dia. E eu trabalhava durante o dia, só estudava à noite. Então, meu ensino médio, né, eu tive que ir para a noite. E a Lourdes foi fazer o magistério. Então, aquela alegria de eu ver ela cursando, dela poder ser professora, fazia com que eu ia para a escola da noite, eu estudava, mas o meu desejo era fazer o magistério, era cursar o magistério. Porém, eu não poderia. Mas eu me sentia feliz. A minha irmã está cursando o magistério. Eu não posso, mas ela pode. Então aquilo foi incentivando. E eu falo que Deus, ele conhece o desejo do nosso coração. E eu sempre que o desejo do meu coração era ensinar. Eu não sabia como.
E de repente, no trabalho, houve toda uma mudança. E quando eu cheguei no supermercado, essa mudança, o gerente falou para mim: Odete, eu preciso de você para trabalhar num outro setor. Eu era caixa de supermercado. E eu falei para ele: pode contar comigo, só se for para trabalhar do período da tarde. Período da tarde, se eu conte comigo à noite, eu vou estar junto com o senhor, mas de manhã eu quero estudar. E ele ficou me olhando assim: mas você não estuda à noite? Não, eu quero mudar para o estudo de manhã, quero estudar de manhã. E fui para a secretaria, aí ele combinou, acertamos tudo, fui para a secretaria da escola e falei: eu preciso mudar para o curso da manhã. Ah, tudo bem. Eu falei: não, não é tudo bem, é para o magistério. Odete, mas não é assim, precisa ver se vai ter vaga. Eu falei: vai ter que ter vaga. E quando Deus quer agir, não tem quem impeça. Tinha eu e mais um rapaz, o Marcelo, que também tinha o mesmo desejo, estava trilhando o mesmo caminho e as mesmas dificuldades por ter que trabalhar. E de repente nós estávamos lá. Entramos no curso do magistério. Eu acredito que 1 mês e meio, 2 meses depois que o curso começou, nós já estávamos lá fazendo magistério e eu junto com a minha irmã. Então foi algo assim prazeroso, foi algo que de grande satisfação. Muita luta, muita dificuldade, não foi fácil. Nós fomos a primeira turma de magistério da escola estadual, era professor Alberto Cardoso, doutor Alberto Isso mesmo, Cardoso de Odete. Melo Neto, alguma coisa assim. E Odete, nessa só um turma, minutinho antes de você continuar, eu queria pedir para o pessoal que está assistindo a gente perguntar se o som tá bom, se vocês estão gostando da história, e pedir para vocês que estão nos acompanhando para enviar, sabe esse aviãozinho que tem embaixo? Parece um aviãozinho assim de papel. Se você clicar nele, vai aparecer do lado a lista dos seus amigos e você pode pensar que essa história, essa conversa que a gente está tendo aqui hoje pode ser interessante para alguém. Mande para alguém, para que essa pessoa também possa vir e compartilhar com a gente dessa história tão bonita que a Odete está nos contando. Eu estou bastante emocionada e a gente está vendo aqui, já tem uns comentários. A Grazi está dizendo um oi para a gente, a Vicentina olá, chegou. Parabéns, professora Thais. Desce um pouquinho mais aqui, a professora Ângela Infante. Nossa, uma linda, obrigada, Ângela, foi minha obrigada. professora também. Professora da Odete também, hein, Odete, na nossa É isso mesmo, pós-graduação. Uma pessoa maravilhosa. Gente, maravilhosa. obrigada. Mandem perguntas para a Odete, viu? Porque ela é fera. Falar de alfabetização, essa mulher manja tudo. Então, continua, Odete, contando para a gente. A escola era o Dr. Alberto Cardoso de Melo Neto. E aí, o que mais que você pode contar dessa história tão bonita que você está compartilhando com a gente? E ali nós começamos, né, a estudar o magistério. Então foram 3 anos de muita luta, muita dedicação, muito aprendizado. E por sermos a primeira turma dessa escola, nós fomos imensamente cobradas. Então nós tínhamos que, o tempo todo, ser professora. O tempo todo nós tínhamos que aprender, porque nós tínhamos uma missão. E a nossa missão era ensinar. Então, é algo assim que nós temos a nossa turma, né? Todo dia nós nos encontramos, 38 anos depois, né? Que nós se formamos, né? Então, é muito maravilhoso a gente encontrar, rever os colegas, ver a turma do magistério, ver tudo aquilo que a gente passou e falar: valeu a pena. Valeu a pena cada dia que nós tivemos no magistério, a cada trabalho, a cada atividade, a cada aula. A minha primeira aula, assim, em público, foi para as minhas colegas de sala de aula. Era uma matéria de ciências, e eu me lembro que eu tremia, estava extremamente nervosa, e quando eu comecei a
falar, e eu vi todo mundo quieto, ouvindo, participando. Aí eu falei, estou no caminho certo. É isso que eu quero para minha vida. E nessa jornada foi assim. Foram trabalhando, fui trabalhando, né, estudando, e logo em seguida já comecei a dar aula. Quando a Lourdes fala que eu sou uma exime alfabetizadora, isso é coisa da cabeça dela. Porque na realidade eu sempre procurei fazer aquilo que eu gostaria que fizessem comigo, aquilo que um ser humano precisa, né? Porque saber ler e escrever é algo assim maravilhoso, é algo assim que abre horizontes para qualquer ser humano. Então foi por isso. Então, mesmo sem saber, mesmo sem ter conhecimento nenhum, eu sempre procurei trabalhar e dedicar para os meus alunos. Aqueles que tinham mais dificuldades eram aqueles que tinham que ficar do meu lado. E ali eu incentivava: você pode, você consegue, você é capaz. Então hoje eu encontro muitos alunos, muitas vezes até pelas redes sociais, e eles, eu fui sua aluna. E nem sempre a gente consegue lembrar de todos, né? Mas o fato da gente saber que as pessoas passaram por nós e a sementinha que ali foi plantada tem frutificado. Então, alguns alunos meus se tornaram professores, outros estão em outras funções, estão trabalhando, são pessoas felizes, né? Vivendo o seu dia a dia. E isso é muito importante, isso é gratificante para um professor. Gratificante. Odete, deixa eu ler um pouquinho os comentários aqui para você. O pessoal está Vamos participando lá. bastante, viu? A Maria Helena de Paraty, Ah, Maria Helena de ela Paraty. tá mandando um beijão para você. Ela disse que até Beijão, hoje ela Maria faz um Helena. pão que você ensinou, que você deu a receita Olha para só. ela. Ela disse também que ela trabalhava como costureira para poder pagar o curso do magistério que ela fazia à noite numa escola particular. Nem todo mundo conseguia Muito vaga na bom. escola pública, né, Dé? Pública, né? É verdade. A Grazi e o Levi estão mandando um beijo para você, estão aqui prestigiando, Beijo, dizendo que nós beijo. somos inspirações. A Grazi do Beto, oi Gra. A Oi, Gra falou, olha, aqui é uma delícia ouvir, tá super feliz. Olivia mandando um beijinho. Ó, a Grazi falou que nós somos incríveis. Obrigada, Gra. Você obrigada. também é uma inspiração para o nosso trabalho, viu? A Odete já usou vídeo seu para orientar mães e professoras falando sobre desenvolvimento da fala, o Exatamente. uso da chupeta, né? Quem mais? Ó, a Nath falou que o som tá bom, a Miriam falou também. A Miriam também comentou aqui que ela fez magistério, que faz muita falta o curso de magistério hoje, a formação na pedagogia não dá a mesma oportunidade, nem o mesmo conhecimento que a gente teve no magistério, e ela tem toda a Tem toda a razão. A razão. Miriam é professora aqui em Ubatuba, uma mulher incrível, uma guerreira. A Valéria, oi Valéria, tudo bem? Valéria Juliana, beijo, ó, saudades, viu, Odete? Ah, Ai, que legal, muito bom. O Giliardi, puxa, oi oi, primo, como é que Giliade, estão as coisas primo, por tudo bem? aí? Então, Odete, conta pra gente um pouquinho. Ó, a Vicentina mandando aqui um feliz dia dos professores, diz que tá amando ouvir a gente. Oi, Suzy! A Suzy fez o magistério com a gente. Ai, Sobe um que pouquinho mais aqui. gostoso. Suzy, a Suzy está dizendo aqui, ó, peraí um pouquinho. Ela disse que lá se vão quase 40 anos da nossa jornada. Verdade, Verdade. Suzy. O professor Miller. Oi, professor! Tudo bem? Você disse Tudo que é bom. fã dessas duas febinhas maravilhosas. Feliz dia do professor para todo mundo. Obrigada O para que, que você tem no também, Rio, Maria Miriam. Helena? Maria Helena diz que no Rio de Janeiro ainda tem o curso de formação de professores. Puxa, que bacana. Então, Odete, conta pra gente um pouquinho mais. Ah, pera lá, Maria Luísa Gil. Oi, Malu. Malu Gil, que legal você tá aqui. Malu é daqui de Ubatuba. Lucilene, beijo, Flor.
Muito bom ouvir essas histórias inspiradoras, né? Eu disse para vocês que o papo de hoje ia ser com uma pessoa incrível. Ela é minha irmã, mas ela Imagina, é uma mulher incrível. Ela é tem uma nada. facilidade para trabalhar, tem um dom de alfabetizar a gente que é incrível. Odé, sabe o que eu vou pedir para você contar? Porque tem bastante gente aqui na nossa live que também trabalha com educação especial. Eu queria que você contasse uma história. Vou pedir só para você não falar o nome do aluno, mas você vai lembrar quem é, que é aquele aluno que de vez em quando achava que ele era um carro, de vez em quando não, de vez em sempre, né? Ah, de vez em Dá sempre, um nome fictício para ele, faz de conta que ele se chama João Pedro. é verdade. Então, eu trabalhava numa escola, né, onde tinha sala especial. Antigamente, né, para aquelas pessoal que talvez os mais novos não saibam, mas existia uma sala onde as crianças que tinham dificuldade de aprendizagem, eles frequentavam essa sala, e era chamada sala especial. E ali tinha várias modalidades de criança, né? E eu sempre tive assim a oportunidade, né? Que eu falo que Deus dá oportunidade para a gente crescer enquanto seres humanos. E eu via aquelas Isso crianças é e eu ser falava, professor, né? e eu falava assim, eles têm a oportunidade de crescer, de aprender aquilo que for necessário para ele. E esse menino, ele entrava na escola, eu conheci ele muito pequenininho, ele não sabia se limpar, ficava no banheiro com as calças abaixadas, pedindo para alguém lá ajudá-lo, dificuldade para comer. E ele passou muitos anos na sala especial. E quando ele saiu da sala especial, ele foi ser meu aluno. E eu fiquei bem preocupada, porque ele já tinha uma idade, né, na faixa de uns 10, 12 anos. E quando ele foi ser meu aluno, ele sabia algumas coisas, ele lia, tinha suas limitações, mas ele fazia algumas coisas. E ele tinha uma paixão por carros. Era carros, ele ficava no estacionamento da escola, ele observava os carros, e quando ele entrava na escola, ele já entrava como um carro. Brum, 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 brum. E ali ele entrava em sala de aula e ele ficava o tempo todo. Brum, 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 brum. E eu, para com isso, e nada, e nada. E ele lá, o carro. Chegava no intervalo, o carro encontrava um caminhão, que era um outro colega dele, e ficavam buzinando, pau, 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 e aquilo ficava o tempo todo na escola. Eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? E uma coisa que eu sempre tenho comigo, aquilo que eu não consigo, eu peço ajuda para Deus. Eu falo, se Deus colocou essa criança, esse aluno nas minhas mãos, ele vai me ajudar. Então eu peço, Senhor, o que eu posso ajudar? O que eu posso fazer para poder melhorar a situação dessa criança, né? E um dia eu estava lá pelos corredores dirigindo, que ele era um carro, não tinha jeito de você mudar aquilo dele. Eu entrei na sala de aula e ele continuou com o carro. Aí eu cheguei para ele e falei, olha, você está lembrado? Ó, eu vim com o meu carro está lá no estacionamento, eu desliguei o carro, porque senão gasta combustível, vai gastar gasolina. Você fica o tempo todo com esse carro ligado, vai gastar o seu combustível. E ele falou, é mesmo, professora, você me deu uma boa ideia, eu vou desligar o meu carro também. Então eu entrei naquele mundo de faz de conta dele, né? E ele Uhum. aceitou. E ele, todos os dias, chegava e entrava na escola, bam, bam, e guardava o carro dele, deixava no estacionamento. E aquilo ele foi passando para as outras crianças que também eram carros, caminhões, eles deveriam deixar o carro estacionado no estacionamento para não gastar combustível. E isso foi um aprendizado muito grande, porque eu não precisei ficar dando bronca nem nada, né? Foi o fato de eu conversar e entrar naquele jogo de faz de conta dele e ele aprendeu.
que ele poderia sim brincar com o carro dele, poderia sim ser um carro, mas que quando ele estivesse em sala de aula, ali não dava para ele ser carro. Foi muito bacana essa história. Tá vendo, gente? De onde vem tanta inspiração para o meu trabalho aqui em Ubatuba? É porque eu tenho a fonte, né? Eu vou beber, sempre vou beber, viu? Nessa fonte aí de sabedoria. Então, gente, vocês sabem que a Odete estava contando aqui um pouquinho da nossa história, da nossa família. Quando meu pai faleceu, nós éramos realmente muito pequenas, a minha mãe adoeceu, ficou um bom tempo internada, nós ficamos sozinhas as três. Eu ia fazer 7 anos, a Odete ia fazer 10 e a Sueli ia fazer 12, que era a nossa irmã mais velha. Era não, é, né? Nossa irmã mais velha. E com a morte do meu pai, a minha mãe, a nossa vida financeira ficou muito defasada, muito mesmo. E nós passamos os primeiros anos da nossa vida com as meninas trabalhando, né, a Odete, a Sueli, e demorava muito naquela época para sair benefício de pensão, né, que a minha mãe teve direito de receber do meu pai. Mas em nenhum momento minha mãe disse: saia da escola, vai parar de estudar, porque agora eu não tenho dinheiro. Muito pelo contrário. Quando ela se recuperou, porque ela ficou doente por conta de amor, né? Ela perdeu o amor da vida dela. Então ela adoeceu, ela teve um pico de pressão, e a pressão dela ficou muito alta, e o médico disse que foi de amor mesmo, de tristeza pela perda do marido. E aí, quando ela começou a se recuperar, que ela foi ficando melhor, e ela foi vendo aquela dificuldade toda que nós estávamos mergulhadas mesmo, ela disse: não, eu vou investir em vocês. Então ela saía da nossa casa, que ficava na Zona Norte, em São Paulo, ali próximo à Vila Mazei, e ela pegava o primeiro ônibus, que era o ônibus da madrugada, que saía por volta de 3h30, 4 horas da manhã, e até o centro da cidade de São Paulo, no juizado de menores, para poder buscar material para a gente estudar. Me No emociona muito começo do falar isso, ano, no porque começo do ano, nós tínhamos que pegar a lista, né? O juiz dava isso, uma lista e cada professor anotava o material que ia usar, o livro que ia usar, e depois ela levava lá e nós conseguíamos esse material. Porque os livros não é como são hoje, né? A escola verdade, recebe gratuitamente, não, os pais tinham que comprar. Os pais compravam material, os pais compravam livro, uniforme, né? E para nós estudarmos, era assim que minha mãe fazia. Então ela falou: eu preciso. E ela descobriu que se ela fosse no juizado de menores, contasse a história, que tinha as filhas que precisavam estudar, ela conseguiria esse material. Então é motivo de muito orgulho, sabe? Da gente de saber assim orgulho. que nós tínhamos uma mãe que muitas vezes com muita dificuldade nós estudamos principalmente de quinta a oitava série através, né, desse material que vinha do juizado, né? Eram os livros, principalmente os livros nós tínhamos que apagar porque era um livro usado que outras pessoas já tinham Usados. usado, mas através daqueles livros foi onde nós estudávamos e nós aprendíamos. E no final do ano devolvíamos os livros para que outros pudessem estudar. Então eu vejo assim, né? é, Hoje eu estou com 60 anos, né? Logo mais estarei fazendo 61 anos, né? Então é motivo de orgulho olhar para trás, motivo de alegria, falar assim, chegamos lá. Então, tudo aquilo que a gente sonhava, tudo aquilo que a minha mãe e meu pai sonhou para nós, a gente conseguiu realizar, né? Verdade, Estudar, verdade. as pessoas falavam para minha mãe: para de pôr essas meninas para estudar, fica aí incentivando, isso aí não leva ninguém a lugar nenhum. E muito pelo contrário, né? A gente chegou aonde chegou, né? Foi através do nosso estudo, através da nossa humildade, e sempre quando eu estou em sala de aula, sempre quando eu estou com alunos, hoje até mesmo com os professores, eu procuro sempre passar isso. Nada é impossível,
para aquele que crê, para aquele que tem vontade, para aquele que tem força de vontade. Não é fácil, mas não é impossível. É, gente, tá pensando o quê? Minha escola foi boa, minha escola é boa. Toda dificuldade foi superada, né, Dé? E a gente Foi. passou junto, né? A nossa Uhum. mãe era uma pessoa muito sábia, muito conhecedora da vida, do amor. E ela fazia as coisas para a gente com tanta dedicação, com tanto carinho, que assim nós abraçamos mesmo a ideia. Então, Sim. gente, depois, quando eu fui fazer faculdade de letras, primeiro, quando a gente terminou o magistério, nós começamos a trabalhar, e no ano seguinte já fomos para o vestibular, né? Eu queria fazer educação física, meu Deus, ai, porque eu jogava, né? Eu era atleta e eu queria fazer educação física, mas era muito concorrido naquela época. E o curso de magistério, a gente sabe que ele trabalha o ser professor, né? Poucas disciplinas, como química, física, era um conteúdo em quantidade menor para a gente concorrer no vestibular. Mas eu fui, prestei o vestibular e não passei. Aí eu voltei para casa chateada porque não tinha passado. Daí a Odete falou assim para mim: Ah, Lu, eu vou prestar letras lá na Uninove e a inscrição ainda está aberta. Vem, vamos fazer junto. Eu falei: Mas não quero, eu quero fazer educação física. No ano que vem eu vou tentar de novo, porque era anual, não era semestral. Ela disse: então, vamos, você já vai cursando esse primeiro semestre, e aí, quando você for prestar o vestibular, você já vai ter pelo menos essa parte de língua portuguesa, que já tem lá alguns conteúdos básicos, você já vai ter, e aí você elimina essas matérias. Falei: ah, tá bom, vou prestar então o vestibular. Minha irmã sabe tanta coisa, me conduziu tão bem até aqui, me ajudou tanto, vou prestar. Prestei o vestibular. E nós passamos na universidade, que era a Uninove. Ela era pequenininha, gente. Na época que nós cursamos, nossa, o É, professor doutor José Storópoli, ele ia até a sala de aula para conversar com a gente. Era uma pessoa muito simples, muito humilde e que nos ajudou muito também a cursar e a chegar aqui onde a gente chegou. Então, mais uma vez, eu pude dar um próximo passo, subir mais um degrau por conta da Odete, né? A minha inspiração, a minha professora inspiradora. Eu estou dizendo para vocês hoje sobre ser professor, que não é só a gente ter um diploma, entrar numa sala de aula e ensinar bababi bobu. Ser professor é muito mais do que isso, e vocês podem estar observando nisso que a Odete vai falando. Essa experiência dela com o Rodrigo, oh, falei o nome da criança, meu Deus, que não é o Libânio, mas essa experiência dela com o aluno, ela foi uma experiência tão bacana e que foi me dando um olhar diferente para a educação inclusiva, que hoje faz parte da minha vida, que é mais um degrau que eu alcancei, né? E também veio a inspiração aí para algumas situações. Odete, estou com um aluno assim, assim, não estou conseguindo, ele não consegue aprender, o que eu posso fazer? E ela sempre com essa vozinha doce e meiga, e com a sabedoria que Deus lhe deu, vinha me ajudando a conduzir toda essa minha trajetória pedagógica, né? Então, eu quero agradecer muito mais uma vez a Deus e aos meus pais pela irmã que eles me permitiram ter. Né? Você é minha inspiração mesmo. Odete, conta ah, pra gente um pouquinho da sua experiência na gestão. então, a gestão para mim, né, ela não fazia parte dos meus planos, não. Porque na minha cabeça, né, eu já era professora e eu achava que gestão, não, isso é longe, está muito longe de eu fazer parte disso. E foi passando o tempo, eu na sala de aula, gosto muito da sala de aula, gosto do que faço, até que um dia eu tive a oportunidade, né, de ver um trabalho de realmente de um gestor.
Então eu falei, não, eu posso, né? É algo que realmente eu posso estar fazendo também. Então, minha primeira experiência foi na Prefeitura de São Paulo, onde tinha alguns professores que eram tirados de sala de aula e era chamado de auxiliar de período, né? Então, cada período tinha uma pessoa que mediava entre o diretor, os Uhum. professores, o aluno, né? Então, aqui na região de Taipas, né, na escola do Mário Lago, eu fui auxiliar de período por uns 7, 8 anos. Então, essa experiência, né, de estar sendo mediador entre professor, aluno, direção, e com o passar do tempo, esse cargo, né, não era um cargo, era uma função, ela acabou sendo extinta. E quando extinguiu, eu fui fazer, né, o curso de gestor, fiz a gestão escolar e hoje eu estou, né, como gestora já há 7 para 8 anos, junto com a Mônica, como vice-diretora, né? Então, isso fez com que eu tivesse a oportunidade de ver um outro lado, conhecer outras expectativas de vida, né? Que muitas vezes a gente não conhece, a gente acha que só ser professor, só estar dentro da sala de aula, né? E ali você começa, e o professor ele tem uma visão do mini, e quando você está numa gestão, você tem a visão do macro, né? Então essa experiência de você querer estar sempre fazendo algo a mais, podendo auxiliar alguns alunos, né, em suas dificuldades. Então, isso que é muito importante, o fato de estar na gestão, né? Então, essa experiência de estar como gestor é bom por isso. Então, eu acho que eu acabei me identificando também. Odete, vou falar mais um pouquinho de comentários aqui do pessoal, tá? Tá Então, ok. estão aqui na sala duas ex-alunas suas, Ai, que Elisa delícia. e Isabela. Ai, Ai, que que legal. Sejam bonitinhas, que bem-vindas, linda. Seja meninas. bem linda, meninas. A A Isabela. Isabela disse que delícia de live, muito bom poder conhecer mais de duas mulheres que admiro muito. A mãe da Isabela e da Elisa também é professora, né? Professora, é. A Ju Guedes também entrou. Oi, Ju, boa noite, tudo bem, sua linda? Oh, Saudades. Vamos ver aqui, quem mais está comentando? A Giliardi falou que é muito bacana, histórias inspiradoras e certamente há muitos capítulos a serem escritos. Grato a Deus e a vocês pela oportunidade de conhecê-las nessa ótica. Giliardi é nosso primo, a vida foi é, caminhando, né? É filho de um primo nosso, uma pessoa muito linda. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente, viu? A Suzy disse o verdade. seguinte, Odete, muito bom ver que vocês seguiram com tanta maestria o caminho da educação, da mesma É, forma que eu. Continuam a amar imensamente esse universo. Verdade, Suzy. Suzy verdade. também é professora, também esteve conosco ali naqueles momentos, com professores inspiradores. Inspirações para fechar a data. E a Aline está também trilhando uma carreira bonita. A Aline, além de professora alfabetizadora, trabalhou na APAE daqui de Ubatuba e foi intérprete de Libras, ela é intérprete de Libras, uma professora brilhante que Ubatuba tem. Obrigada, viu? Oi, pessoal. Oi, Gleice, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Priscila, tudo bem? Ai, muito bom ver vocês por aqui, gente. Odete, hoje atualmente você está no cargo de Assistente de diretor de escola. 51 minutos? Assistente de diretor de escola? E como é que é Isso. isso para você? Eu sei que, é claro que eu sei, né? Porque a gente está junto, gente, te contar um segredo para vocês. Eu e a Odete já trabalhamos na mesma escola. Nós Mesma escola. trabalhávamos numa escola de manhã, nós trabalhávamos juntas no mesmo corredor de sala de aulas.
Depois, à tarde, a gente trabalhava na mesma escola. Mesmo. E à noite também. Nós chegamos numa época que nós trabalhávamos em 3 períodos. E os 3 períodos nós estávamos juntas, a gente conversava um pouquinho, não dava muita coisa por conta da sala de aula, mas à noite a gente ainda tinha vontade de se olhar, de se falar, então a gente pegava o telefone, conversava um pouquinho, e no sábado a Verdade. gente se via e no domingo também. Agora a gente está longe, mas o coração continua pulsando da mesma forma, né? É verdade. Conta pra gente, Odete, você está trabalhando com educação infantil, então, hoje? Isso. Agora, né, praticamente próximo, né, de encerrar a carreira, porque eu já tinha passado pela alfabetização, dei aula no ensino médio, dei aula de alfabetização de jovens e adultos. Então eu fiz percorri, né, toda a educação. Então dei aula de português, dei aula de inglês, né? E agora eu estou com os bebezinhos, as crianças pequenas, a Que primeira gostoso. infância, né? Então estou tendo a oportunidade, trabalhando numa SEI, onde nós temos crianças a partir de 9 meses. Então são Meu de nove Deus, meses a 4 anos. Então está sendo uma experiência gostoso. incrível, né? Estamos lá desde o começo da pandemia, desde 2020, né? Trabalho junto com a Mônica, como assistente de direção dela, né? E com essas crianças pequenas. Então é uma experiência única, é uma experiência assim que eu vou levar para a vida, né? Ver aquelas crianças pequenininhas, a gente acha que eles não entendem, que eles não sabem, e eles sabem, eles são muito espertos. Então, a cada dia é uma descoberta nova, através dos pequenininhos. Nossa, que trajetória, né? Que É, trajetória linda. Eu tenho muito orgulho de ser sua irmã, muito mesmo. Eu falo mais uma vez que ser professora não é só ter um diploma na mão, né? É ter uma inspiração não, divina como você tem, pedir a Deus quando não sabe o que fazer. sim, Nós fomos verdade, orientados desde muito pequenas pelos nossos pais a ter esse respeito pelo outro e verdade. levar isso para a sala de aula, levar isso para a escola, levar isso para a gestão, orientar professores. São oportunidades que Deus tem realmente nos dado e eu sou Exato, verdade. muito feliz por estar na educação. A gente está com 5 minutos aí para terminar e eu queria, Odete, pedir para você, porque a gente está chegando num tempo em que os professores foram um pouco desvalorizados. A Odete, gente, já esteve em passeatas, a Odete já correu da polícia, eu estava junto, tá? Então, Eu estava junto. Nós fizemos também a nossa parte política nessa história, porque ser professor também é, tem essa característica de batalhar por uma carreira melhor. E nós estamos vendo que está reduzindo muito o número de jovens que se interessam pela carreira. Então eu queria pedir para você deixar um recado para esses jovens que um dia vão poder nos ouvir, para que essa mensagem fique no ar, para aqueles que ainda têm uma dúvida, para aqueles que pensam, mas ficam titubeando um pouquinho com a carreira, porque a gente sabe que poderia mesmo ter uma valorização melhor. Mas eu queria dizer que nós somos sobreviventes da educação. A educação fez de nós as mulheres que nós somos hoje, não é? Então eu queria que você falasse alguma coisa para quem está nos ouvindo, com essa inspiração divina que você tem. A Odete é uma pessoa cristã e é uma pessoa que leva mensagens de amor por onde ela passa. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho desse seu conhecimento para que as pessoas se inspirassem e pudessem também fazer escolhas para as salas de aula. Porque não é só tristeza, né? A sala de aula tem não, tem muita muitas alegria, alegrias. muitas, muitas alegrias nós temos na sala de aula, né? São muitos desafios. E eu vejo assim, a sala de aula, o trabalho do professor é como se fosse um trabalho de uma formiguinha. Nem sempre
a gente consegue ver aqui aquele trabalho que nós fizemos naquele ano. Um professor alfabetizador, muitas vezes, né? Ele passou 10 meses com aquela criança, ele foi plantando aquela sementinha, ele foi dando amor, ele foi dando carinho, foi dando respeito, né? E ele não vê brotar, muitas vezes, porque existem plantas que demoram anos para serem, para começar a aparecer os seus frutos, o caule, ou mesmo uma folhinha, né? E a educação é assim. Então, é um trabalho conjunto. Um vem, lavra a terra, o outro vem, põe a semente, o outro vem, coloca um adubo, o outro vem, põe mais um pouquinho de terra, e a cada dia que a criança está na escola, é isso que vai acontecendo. Então, a educação é isso, sabe? É uma constância. Por mais que a gente não queira admitir, não se faz uma educação sem professor. Eu me lembro que quando a tecnologia começou a chegar nas escolas, todo mundo, ai, não vai precisar mais de professor. Engano nosso. Haja visto nessa pandemia, né, que nós tivemos que nos reinventar, nós tivemos que trabalhar online, que foi algo assim que, ai meu Deus, e agora? Mas quando nós chegamos no presencial, nós voltamos para o presencial, a gente viu o estrago que aconteceu nesses 2 anos de pandemia, onde nós estivemos longe dos nossos alunos, tete a tete, porque a educação é isso, é um carinho, é um dar, é um receber. Você não está só ensinando, você ensina, mas você também aprende. Então, esse estar junto é o que nos faz ser humano, é o que nos faz crescer. Então, muitas vezes, um aluno ele não aprendeu, vamos assim dizer, as vogais, o A, E, I, O, U, mas ele te ensina tantas coisas. Eu vejo isso com as crianças pequenas, os bebezinhos lá na creche. Esses dias, um bebezinho de 1 ano e 9 meses. Eu estava no refeitório observando as crianças, ele chegou para mim e falou: quem é você mesmo? Então, assim, que é essa pessoa que está aqui me observando. Eu falei, olha quanta coisa que essa criança tão pequenininha, né? E não só isso, em outras situações que eles vêm, eles te questionam, eles te perguntam, e aí você fala, gente, o ser humano é isso, é um ensinando ao outro. E a escola, ela nunca vai morrer, porque esse ensinar e aprender será constante. Ai, gente, que emoção, mas está acabando, né? Está Ah, que acabando, tá uma gostoso. delícia esse bate-papo aqui, passou tão rápido, né? É verdade. Odete, nós tivemos mais comentários aqui, a Cecília lá do Mário Lago, ela Ah, disse que Cecília, que graça. isso, ela disse que ficou muito feliz de nos ver, que ela nos ama, mandou beijo. A Beijo, Lu falou Cecília. que ela já era minha fã e agora ela é sua também. Ai, A que bom. Michelle entrou. Oi, Michelle, tudo bem? Gente, desculpa se eu não falei o nome de alguém, mas é que vai passando tão rápido aqui, né? Mas foi um É, prazer estar com vocês essa noite, que vocês possam compartilhar, que essa noite do professor, para todos aqueles que são, que ela possa ser uma noite de muito, muito amor nos corações de cada um de vocês, que a história da Odete possa inspirar a vocês. Vocês estão vendo, ouviram ela dizer que ela já vai fazer 61 anos de idade, não parece, tá? Parece que tem exatamente. Falta menos de pouco. 20. Mas com tanta inspiração, com tanta energia, com tanto gás, com tanta sabedoria. E a gente queria, então, agradecer a vocês que estiveram conosco esse tempo, que compartilharam conosco também um pouquinho de vocês aí nesses comentários. E eu quero agradecer a Deus pela vida da Odete,
e pedir a Ele que permita que ela continue por muito tempo, inspirando Amém. muitas pessoas. Né? Um beijo. Eu vou tentar gravar, gente. É a primeira vez que eu estou fazendo aqui. Eu vou tentar deixar essa live gravada para vocês poderem compartilhar essas histórias que foram aqui compartilhadas hoje, né? A história que a Odete compartilhou e que eu também compartilhei um pouquinho, e dizer para vocês que nesse mês eu pretendo chamar outras pessoas que eu também sinto inspiração, são profissionais da educação que merecem e precisam ser valorizados e cujas histórias precisam também ser divulgadas para que a nossa educação continue a cada dia que passa levando mais luz em todos os lugares que a gente puder levar. Gente, um beijo, muito obrigada, Dé, um Beijo. beijo. Um beijo, Saudades de obrigada pela você. oportunidade. Queria agradecer a todos. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Boa noite, gente. Até a Boa próxima, se noite. Deus quiser. Até. Vamos tentar gravar aqui. Tá Vamos bom. lá. Onde é que eu vou? Pedindo ajuda aqui da minha bebê. Que trajetória inspiradora. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite, Boa Michele. noite. Vou encerrar. Boa noite, obrigada.